Fala, concurseiro! Guilherme Guimarães, especialista em concursos, aí aprovado em 7 concursos, ex-PRF, e hoje deixa eu falar um pouco sobre serviço público. Muita gente, quando passa em um concurso, ela se perde no real sentido do que é ser um servidor público, que é servir, né? Como fala, servir a população dentro da função que você foi designado, né? Dentro da sua atribuição. Eu gosto sempre de lembrar de uma história que, quando eu fazia faculdade de Direito lá na Universidade Federal do Paraná, a gente tinha aula com um professor que ele era muito famoso na área dele. E ele escrevia livros e dava palestra, tanto no Brasil como no exterior. E o grande problema é que ele não dava aula pra gente. E uma vez, a gente ia ter aula com ele, pessoalmente. E alguém foi lá e escreveu no quadro: hoje, aula com o professor X, né? Não vou falar o nome do professor, não vou expor ele. E alguém, pra zoar mesmo, foi lá e escreveu: hoje, aula com o professor, daí ele puxou ali uma setinha lá e colocou excepcionalmente. Então, hoje, aula excepcionalmente com o professor X. E todo mundo achou muita graça. E a gente até esperava, acho que o professor achasse graça também e tal. Só que ele não achou graça nenhuma, assim. Ele ficou indignado, ficou possesso. E queria saber quem que escreveu aquilo. E, claro, ninguém dedurou. Acho que nem sabia quem que era, quando eu vi já estava escrito também. Mas não ia dedurar também. E ele falou que a gente devia procurar saber mais o que ele estava fazendo quando ele não estava ali dando aula. Que, na verdade, ele estava representando a faculdade. Ele estava elevando o nome da faculdade para o Brasil e para fora, né? Para outros países. E que aquilo era muito mais importante. Porque um papagaio podia pegar e falar o que estava escrito nos livros dele. Que qualquer um poderia fazer aquilo. Estava escrito no livro dele, ia lá e falava. Que o que ele fazia era muito mais importante. E aquilo me marcou muito, né? Tanto que até hoje isso eu lembro, né? E a gente vive uma polêmica muito parecida aí com o delegado da Cunha. Que, para quem não conhece, é uma super celebridade aí do YouTube, das redes sociais em gerais. Tem milhões de inscritos, faz lives e vídeos com milhões de views. E está suspenso, né? Suspenso por algumas declarações que deu e parece que sofre aí uma série de perseguições até pela própria polícia, tá? Eu acho que é perseguição porque, assim, frente do que ele é acusado, há, para mim, uma grande desproporcionalidade, tá? Eu acho que há uma grande desproporcionalidade você ser suspenso de uma função policial por uma declaração que você deu. As pessoas que defendem ele falam que esse trabalho que ele faz no YouTube é uma divulgação do trabalho policial e que levantou o trabalho da polícia, sobretudo até entre os mais pobres. Já quem o acusa, parte da mídia, fala que ele faz uma espetacularização do trabalho policial e que não deveria fazer isso no horário de trabalho, sobretudo porque poderia estar aí ganhando dinheiro, né, já que o YouTube remunera, né, e também tem todas as questões que você pode ganhar dinheiro com os vídeos, né. E aqui que eu acho que as histórias se encontram, né. O meu professor lá da Universidade Federal do Paraná, ele foi designado para dar aula e ele achava que representar a faculdade era algo muito mais importante e, portanto, ele gastava o seu tempo para fazer isso. O delegado da Cunha acha que mais importante do que prender é aparecer no YouTube, é gastar o tempo. Porque, assim, você que vê aqui eu fazendo vídeo, e meu vídeo é muito simples, é uma câmera aqui, mas gravar dá muito trabalho e toma muito tempo. E as gravações dele não é diferente, porque ele grava pior em céu aberto, que deve dar muito trabalho. Então ele tem toda uma equipe que faz esse tipo de trabalho. E isso daí certamente toma tempo dele. Eu não quero fazer um paralelo dele com o meu professor, porque o meu professor não dava aula. Eu não quero acusar que ele não trabalha. Me parece até que ele é uma pessoa muito trabalhadora. Mas é muito complicado você, por si próprio, estabelecer uma atribuição que não foi dada. Porque, claro, dentro das instituições, há policiais que fazem parte de divulgação. Por exemplo, na PRF tinha lá o setor de comunicação, tinha até dentro das delegacias. E era uma atribuição dada pela instituição e a pessoa se dedicava exclusivamente para isso, dentro dos parâmetros que era dado pela instituição. Agora, por eu mesmo fazer isso, será que é algo legal? Será que isso é correto? Mesma coisa, o professor poderia, nem sei se existe, talvez não exista, né? Mas poderia ter
ser instituído pela universidade um professor que, olha, você representa a faculdade, você vai dar palestra, e seria justo, e seria até bacana. Mas não, ele tinha sido designado para dar aula, ele tinha lá sua incumbência de 1, 2 vezes por semana e dar aula pra gente. Só que ele achou que o melhor era representar a faculdade, que aquilo, inclusive, era mais nobre do que dar aula. E veja, eu gosto do delegado da Cunha, eu achei vários posicionamentos dele muito interessantes, mas, para mim, o grande problema é esse daí, é você não ser designado, é você, por si próprio, criar uma atribuição para você achar que, eu acho que agora é necessário divulgar a instituição, e muitas vezes eu acho que a polícia precisa ter seu trabalho divulgado, sobretudo suas dificuldades. Agora, imagine em outras situações, imagine se isso vira moda, imagine se eu sou da Receita Federal e falo, a Receita Federal não tem muita divulgação, então vamos filmar meu trabalho, então cada atuação, tô aqui, vamos atuar essa empresa aqui está com regularidade, e filma isso daqui, eu coloco isso no YouTube. Será que isso seria certo? Será que um promotor fazer isso? Será que seria certo? Minha esposa é promotora do Ministério Público do Trabalho. Será que ela pegar e contratar uma equipe para acompanhar ela nas fiscalizações, no que ela faz, será que esse seria o papel dela? Veja, poderia até ser, mas teria que ser algo que parte da instituição e não da pessoa. E dou um grande exemplo a PRF. Na PRF, se você for olhar, na maioria das fotos que aparecem em jornais, não aparece a cara do PRF, mas só o emblema. Então, aparece ali aparece ali o colete e tudo. Por quê? Porque a instituição tem parâmetros muito claros de como que vai aparecer, de quem vai aparecer. Às vezes você tem que pedir permissão para, vou dar uma entrevista, porque tem toda uma estratégia institucional. Não é uma promoção pessoal. Eu não posso pegar como PRF, o da Cunha nunca poderia chegar como PRF e falar, não, vamos fazer aqui uma operação e vou gravar. Não poderia. Na PRF ele não poderia fazer isso. E ele até alega, fala, não, em outros países há uma maior divulgação, mas sempre é uma iniciativa institucional. Uma iniciativa institucional, veja, você estabelece uma função para a pessoa fala, olha, você vai divulgar a Polícia Civil nesses parâmetros, e nunca uma iniciativa pessoal. Concurso público, serviço público não é bagunça. A ideia do serviço público é que você sirva a população, mas cada um tem seu papel. E se seu papel é ser policial, e não filmar dentro do horário do trabalho. Depois do teu trabalho, se você quiser fazer, daí, não sendo ilícito, não sendo ilegal, não sendo imoral, você pode fazer. Mas dentro do teu trabalho, o seu trabalho é esse. E não cabe a você falar, não, eu acho que falta para a polícia ser melhor divulgada, então vou divulgar com o meu trabalho. Isso não cabe. E a grande questão agora é que ele entrou numa polêmica que ele mesmo confessou que ele simulou uma prisão, e ele fala que, na verdade, essa simulação seria um instituto lá do processo civil, que é a simulação dos fatos, mas é bem complicada a defesa dele, né? Aliás, ele está sendo acusado de simular uma série de prisões para aparecer no YouTube. Mas eu não quero entrar nessa discussão, até porque é necessário averiguar mesmo se realmente, de fato, isso aconteceu ou se não é perseguição, porque eu vejo que há muita perseguição, né? Ele está sendo acusado de peculato. Leia o artigo do peculato ali, apropriar-se de bem público. Cara, está sendo forçado, tá? Eu acho que realmente ele pisou no calo de muita gente, mas para eu concordar que uma pessoa fala assim, não, vamos filmar aqui porque eu acho interessante, eu acho muito complicado. Acho muito complicado como pensamento de serviço público. Aliás, como eu falei no começo do meu vídeo, serviço público é para servir as pessoas dentro do que é colocado pela tua instituição. Mesmo que às vezes esteja errado, né? A gente tem que obedecer. Mesmo que às vezes falte na tua instituição, por exemplo, uma divulgação melhor. Quem é você para dizer, não, agora eu vou divulgar por conta própria? E esse tem que ser o cerne da discussão. Aliás, esse tem que ser o cerne de qualquer discussão sobre serviço público. E aqui entro com outro ponto. A reforma administrativa está pouco se lixando para o serviço público. Pouco se lixando. Você vai ver todos os artigos ali, a maior parte das coisas é você terceirizar para outras pessoas, é você colocar prazo para o servidor, então você vai trabalhar 6 anos. Isso não é preocupação com o serviço público, isso é preocupação com o administrador. Aliás, a reforma administrativa se chama reforma do administrador, porque na verdade ela quer facilitar para o administrador, inclusive facilitar para a corrupção, inclusive isso daí, facilitar para a escolha de cargos de pessoas selecionadas, porque ali há brechas, entendeu? Então não é uma reforma administrativa. Porque se fosse uma reforma administrativa, a gente estava discutindo agora, ao invés de terceirização, formas de avaliar melhor o servidor. E veja, há pouquíssima discussão sobre isso. Há até pontos na reforma,
mas há pouquíssima discussão sobre isso. A discussão é sobre outros pontos. Não é uma reforma administrativa, é uma reforma do administrador, para beneficiar o administrador, para beneficiar o político. E, novamente, a gente se perde no serviço público, que é prestar um bom serviço para a população dentro do que foi atribuído, dentro de uma instituição. É isso que eu penso. Você pode discordar. Coloca aqui, coloca seus argumentos, vamos bater um papo tranquilo. Não é aqui para xingar. Eu sei que tem muita gente que ama ele, que vai me odiar por causa disso, mas eu quis colocar meu argumento de uma forma muito clara, muito aberta, e é isso daí. Coloca aqui sua opinião e bora estudar. Valeu, pessoal!